Bom, antes de entrar então na terceira atividade, vamos terminar de corrigir aqueles dois últimos exercícios que sobraram da segunda atividade, né? Na questão número 5, então, aqui, qual foi a principal suposição feita por Rutherford ao elaborar o seu modelo atômico? Interpretação de texto, né? O que falava lá sobre o que ele pensou para elaborar o modelo atômico dele, que era um núcleo positivo com os elétrons orbitando em volta, um núcleo positivo pequeno e tal. Bom, ele pensou o seguinte, né? Se o núcleo é totalmente positivo e tivesse as partículas positivas lá, positivo com positivo, cargas elétricas iguais, elas se repelem. Então, como é que conseguiria o núcleo se manter unido ali se só tinha carga positiva? Por que elas não se espalhavam, né, por repulsão elétrica? Porque então ele imaginou que deveria ter, além da partícula positiva, algum outro tipo de partícula ali dentro que manteria essa estabilidade. Mais tarde eles conseguiram identificar essa outra partícula que não tem carga e que eles deram o nome de nêutrons. Então é o nêutron que mantém os prótons juntinhos. Mas o pensamento do Rutherford mais para frente, né, foi exatamente esse. Como que poderia no núcleo ter só carga positiva se as cargas positivas se repelem? Deve ter algum outro tipo de partícula que mantém elas unidas ali, né? E na 6, Rutherford conduziu com sua equipe uma série de experimentos. Nele bombardeavam finas lâminas de ouro com partículas alfa, com o objetivo de estudar os desvios dessas partículas ao interagir com as lâminas de ouro. Rutherford e a equipe puderam observar que a imensa maioria das partículas alfa atravessava a fina lâmina de ouro. Uma pequena porcentagem tinha sua trajetória desviada e uma porcentagem ainda menor, mínima, era refletida. Os dados obtidos embasaram um novo modelo atômico. Aí ele tem aqui as afirmações e ele quer saber quais delas estão corretas. O átomo é constituído por duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Isso aqui está correto? Sim, né? Eu tenho exatamente lá nos modelos que eu até coloquei lá no textinho da outra atividade, tem o núcleo, que é positivo com os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde estão os elétrons girando ao redor. Então, está correta. O átomo é constituído de grandes espaços vazios. Bom, pela questão número 4, a gente já percebeu que foi exatamente isso que ele falou, né? Se a grande maioria atravessava, tinha que ter muito espaço vazio para ela conseguir atravessar. 2 está correta também. Os elétrons estão situados na superfície dos átomos, em uma esfera de carga positiva. Elétron não é positivo, né? Então, elétrons estão situados na superfície dos átomos em uma esfera de carga positiva? Não, elétron é negativo. E a 4, os elétrons estão aderidos aos prótons, significa que eles estão grudados no próton, pois estes têm carga positiva e aqueles carga negativa. Então, a gente viu pelos modelos que não, né? Os elétrons estão girando ao redor com muito espaço vazio entre esse núcleo e esses elétrons. Então, não, o elétron não está grudado no próton. Então, as certas são a 1 e 2, então, que seria a letra A. E passando para a terceira e última atividade, a gente tem, né, um capítulo sobre substâncias simples e compostas e a tabela periódica. A tabela periódica é essa aqui, né, que tem os elementos químicos aqui nessa tabela, né, e ele explica, né, substâncias simples e substâncias compostas. Esse texto aqui. Então, para isso, a gente tem que entender a questão do que é um elemento químico. Cada elemento químico é um dos tipos de átomos que a gente conhece, né? O elemento químico, então, é o conjunto dos átomos que tem a mesma quantidade de prótons, né? Então, o hidrogênio é um elemento químico, o átomo de hidrogênio, né? Não o gás hidrogênio, porque o gás hidrogênio são dois átomos de hidrogênio grudadinhos, né? Juntos, fazendo uma ligação química aí. O átomo de ouro é um elemento químico, o átomo de ferro é um elemento químico, né? Não a substância ouro, que são vários átomos de ouro juntos. Então, quando eu tenho uma substância simples, é quando eu junto só átomos do mesmo elemento, e substância composta quando eu junto átomos de elementos diferentes, né? Só para resumão aí do negócio.
Questão número 1, então, vamos para atividades. Como pode ser definido um elemento químico, né? Isso que eu acabei de falar, né? O conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, ou pode falar, né, cada tipo de átomo encontrado na tabela periódica que tem o seu número próprio de prótons, né? Então, são os átomos que têm o mesmo número de prótons no seu núcleo. Questão número 2. Analise o átomo A e B, representados abaixo, e faça o que se pede. Quais números identificam elétrons, prótons e nêutrons? Eu tenho aqui, né, os átomos e tenho as setinhas mostrando, né, aonde que está o quê. Lá no núcleo tem bolinhas verdes e bolinhas vermelhas para eu saber quais que são os prótons e quais que são os nêutrons. Então, o 1 que está girando em volta é o elétron, né? Agora, qual é próton e qual é nêutron é que ficava mais difícil. Porque para eu saber quais são os prótons, eu pensei assim, vou ver qual das bolinhas tem o mesmo número de elétrons, né? Tem que ter o mesmo número de prótons e de elétrons. Só que aí a gente descobre que, por exemplo, tem 4 elétrons na letra A e tem 4 bolinhas verdes e 4 bolinhas vermelhas. Então não faz diferença. Se vocês tivessem falado que 2 é próton e 3 é nêutron ou o contrário, teria que dar certo, porque nesses casos está com a mesma quantidade de prótons e nêutrons, né? Então ficou um pouco confuso. Esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico? Justifique. Não é o mesmo elemento químico, porque o número de prótons é diferente. Um tem 2 prótons e o outro tem 4 prótons. C. Qual o número atômico desses elementos? O número atômico é a quantidade de prótons que ele tem. O A, o número atômico é 4 e o B, o número atômico é 2. O B, o número atômico é 2. E na D, quais são os números de massa? Massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, no A, eu tenho 4 prótons e 4 nêutrons, então a massa é 8. No B, eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, a massa é 4, ok? Então, é isso da questão número 2. Na questão número 3, consultando a tabela periódica, então era só ficar toda hora, né, todos eles voltar nessa tabela aqui, que eu forneci lá no capítulo. Consultando a tabela periódica, indique a qual grupo pertence cada um dos elementos químicos listados. E aí ele colocou aí o A, nitrogênio, B, carbono, sódio, xenônio, enxofre, hélio, iodo e cloro. Como é que eu vejo o grupo a que pertence um átomo? O grupo são números que tem aqui, né? No caso dessa tabela, tá aqui em cima os números. Então, era só eu vir aqui, achar, né? Por exemplo, um deles é o carbono. O carbono tá aqui. Qual que é o número que tá nessa coluna aqui? Se o átomo tá aqui, por exemplo, qual que é o número que tá nessa coluna aqui, né? Então, era só fazer isso. Então, no caso, o nitrogênio pertence ao grupo 15, o carbono ao grupo 14, o sódio ao grupo 1, o xenônio ao grupo 18, o enxofre ao grupo 16, o hélio ao grupo 18, o iodo ao grupo 17 e o cloro também ao grupo 17, né? Só para dar um exemplo do iodo e do cloro. O iodo o cloro está aqui e o iodo está aqui mais para baixo, né? Então, aqui em cima, o número que está aqui é 17, então os dois são do grupo 17. Né? Era só fazer essa busca aí na tabela. A questão 4 classifica substâncias abaixo como substância simples ou composta. Era só falar simples, composta, e aí era olhar na fórmula. Quantos elementos, né, químicos tem nessa fórmula? Na A tem H2, gás hidrogênio. Só tem H, então é simples. Se só tem H, é simples. A B etanol, C2H6O. Tem C, tem H e tem O. Então, tem elementos diferentes, é composto. Na letra C, ferro sólido, Fe. E olha, essa é a grande diferença que muita gente acaba fazendo coisa errada. Muita gente se confundiu nisso aqui. Um elemento químico que o símbolo dele tem 2 letras, a segunda é sempre minúscula. Por quê? Para não confundir. Porque, por exemplo, se eu colocar CO, pode ser o CO, vou colocar um que confundiu muito, o cloro confundiu muito. Por quê? Porque coloca o L como se fosse um I,
né? E não enfim, né? Parece o L minúsculo, parece um I maiúsculo e tal. Agora, falando do CO, né? O que é o CO? Se eu colocar C maiúscula e O maiúscula, eu tenho duas maiúsculas, então é carbono e oxigênio. É composto, são dois elementos químicos diferentes. Agora, se eu colocar C maiúsculo e O minúscula, é cobalto. Né? Cobalto, cadê o cobalto aqui? Tabela periódica, ninguém tem que decorar esse negócio, né? O cobalto tá aqui, número atômico 27, né? Então, só para vocês não ficarem com medo, olha só, é CO. Só que tem que ser com O minúsculo, senão eu acho que é carbono com monóxido de carbono, né? Carbono com oxigênio, né? Então, eu tenho que saber isso, eu não posso escrever Cl do cloro com C maiúsculo e L maiúsculo. Tem que ser com L minúsculo, Cl. Né? Isso eu não posso errar de jeito nenhum, senão eu vou fazer confusão. Eu coloco o O maiúsculo aí no CO e erro de cobalto para monóxido de carbono, que é completamente diferente, né? Então, aqui Fe na letra C, né? Ferro, Fe, é minúsculo, então é um elemento químico só. O ferro é substância simples. N2, né, nitrogênio, gás nitrogênio, só tem o N, a substância simples. NH3 tem dois elementos, a substância composta, o N e o H. Hélio, olha aí de novo, H é minúsculo, é um elemento só, hélio, é simples. H2O tem o H e tem o O, então é composta. CH4 tem o C e tem o H, então é composta. Na 5 ele já pergunta quantos elementos químicos tem. E aí teve, né, que é para fazer? É só contar o número de elementos que tem. Na letra A, Cl, olha só o L minúsculo, é um elemento só. Na B, C2H6O, C, H e O, 3 elementos. Ferro sólido, de novo, E minúsculo, é um elemento só, ferro. O2, só tem o O, um elemento. H2SO4, H, S e O, 3 elementos. NaCl, mas tem 4 letras, mas os minúsculos. Na é uma coisa só, Cl é uma coisa só, então são 2 elementos. C6H12O6, glicose, CHO, 3 elementos. Argônio, né? AR, o R tá minúsculo, é um elemento só. AR é um elemento, ok? Questão número 6 aqui. Um estudante realizou um experimento para investigar transformações químicas. Mediu a massa de um pedaço de papel com uma balança, registrou o valor e em seguida queimou o papel sobre a balança para verificar sua massa final. Os resultados do experimento anotados pelo estudante foram os seguintes. Massa do papel no início do experimento, 2,4 gramas. Massa no final da queima, 0,65 gramas. Diminuiu muito a massa, né? Com base nessas anotações do estudante, responde. A transformação observada na queima do papel é uma transformação física ou química? Explique. É uma transformação física, porque você mudou a constituição, você mudou o material, né, de que está feito ali, né? Não é mais papel agora, virou gás carbônico, virou carbono, né? Então é uma transformação química porque o material sofreu modificações químicas. Letra B, como explicar a redução de massa do papel após a queima? Porque parte do que surgiu ali, principalmente o gás carbônico, foi embora na forma de vapor. C, os resultados obtidos nesse experimento contrariam a lei de conservação das massas proposta por Lavoisier. Por quê? Essa lei diz que em qualquer transformação química a massa inicial é sempre igual à massa final, mas aqui foi muito menos. Por quê? Contrariou? Não contrariou. É porque ele não tinha um sistema em que ficasse tudo preso, então o gás carbônico escapou e foi embora. Então ele não tinha um sistema apropriado para medir a massa daquilo que evaporou e foi embora para o ar, tá? Só por isso. O tempo tá acabando de novo, eu vou terminar a questão número 7 junto com a correção, no iniciozinho da correção da prova, tá, gente? Até já, e vai ser o último vídeo desse bimestre, prometo. Tchau!